Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando sobre gases. Abri minha apresentação aqui. Aqui. Então, esta é a terceira e última aula que falaremos deste assunto. Vamos lá? Apresentação. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar de alguns conceitos envolvendo gases e vamos falar da equação dos gases ideais. Então, relembrando alguns conceitos que nós aprendemos no último assunto, né, que nós falamos de mols. Então, mol, unidade de medida para a quantidade de matéria em química. Em um mol, nós sabemos que em um mol sempre está presente a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, que a massa equivalente a um mol é a chamada massa molar. Então, massa molar é a massa de um mol de qualquer substância, medida em gramas, no caso, e que, além de resolver por regra de 3, nós temos esta equaçãozinha que a gente pode calcular. O número de mols, que a gente vai usar a letra N para representar o número de mols, né? A gente já falou disso antes, dividindo a massa pela massa molar, tá? Então, principalmente na equação dos gases ideais que a gente vai ver hoje, que nós veremos hoje, a gente pode trocar, onde apareceu o M, eu posso trocar por eminho sobre a mão, massa sobre massa molar, beleza? Vamos adiante, então. Alguns conceitos, vamos falar de volume molar. Então, se massa molar é a massa de 1 mol, volume molar é o volume de 1 mol. Isso para qualquer gás, tá? Lembrem que a gente está estudando o comportamento dos gases. Então, esses termos que a gente vai aprender hoje, a gente associa e utiliza com gases. Então, quando eu falo em volume molar, eu estou falando do volume ocupado por 1 mol sempre. Beleza? Próximo conceito a ser aprendido, CNTP. Talvez você já tenha ouvido falar nessa sigla. Tal situação na CNTP, né? Quando está tudo normal, quando está tudo na CNTP. Às vezes eu ouço em alguns vídeos por aí, eu ouço pessoas usando fora da química essa sigla. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. É uma condição em que a temperatura e a pressão é conhecida. Não é qualquer uma. É uma temperatura fixa e uma pressão fixa. Então, sempre quando a gente fala que um gás está na CNTP, nós já sabemos qual a temperatura e qual pressão ele se encontra. A temperatura de 273 Kelvin, né, 0 graus Celsius, e a pressão de 1 atm. Então, sempre que a gente vai lá que um gás se encontra na CNTP, eu sei que ele está sob essas condições. Agora a gente vai juntar essas duas informações novas, volume molar com CNTP. Qual será o volume molar de um gás na CNTP? Será que também é um valor conhecido? Então, a partir de dados experimentais, sim, nós temos o volume molar na CNTP, é um valor conhecido. Então, quando eu falo que um gás, falo do volume molar de um gás na CNTP, esse gás vai ocupar um espaço, um volume de 22,4 litros. Isso para qualquer gás, tá certo? Qualquer gás. Se eu falo que eu tenho 1 mol de oxigênio e 1 mol de gás metano, e ambos estão sob temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, eu sei que os dois ocuparão um volume de 22,4 litros, tá certo? Mas, se eu tiver outras temperaturas e outras pressões,
o volume molar é diferente. Então, o que eu preciso lembrar? Que se eu falo de volume molar, eu estou falando de volume de 1 mol, ok? Volume molar na CNTP é 22,4 litros. E isso aqui, valores da CNTP, volume molar na CNTP, a gente tem que gravar. Ah, mas e se tiver em outras temperaturas e pressões? Aí eu tenho que receber essa informação. Porque para cada temperatura e pressão, o volume molar vai ser diferente, então ele tem que ser dado para a gente. Ou então, possibilitar o cálculo, que a gente vai ver daqui a pouco como que dá para fazer, tá? Então, volume molar é o volume de um mol. CNTP, temperatura de 0, pressão de 1 atm, e o volume molar na CNTP, 22,4 litros, ok? Vamos para o próximo conceito, que é o princípio de Avogadro. Sim, é o mesmo Avogadro da constante de Avogadro, tá? Então, o que, que nós temos neste princípio de Avogadro? Então, este princípio de Avogadro diz que gases diferentes, mas que estiverem sob o mesmo volume, ocupando o mesmo volume, estiverem sob a mesma pressão e temperatura, vão apresentar o mesmo número de moléculas, portanto, o mesmo número de mols. O exemplo que eu acabei de dar com relação ao volume molar na CNTP foi exatamente isso. Tá? Então, eu falei, eu tenho 1 mol de oxigênio, 1 mol de gás metano. Ambos ocupam 22,4, estão a 0 graus, e a pressão de 1 atm, na CNTP, no caso, né? E o volume molar. É exatamente essa situação. E aqui esse desenho ele mostra isso para a gente. Gases diferentes sob a mesma pressão, a mesma temperatura, vão ocupar o mesmo volume e vão apresentar o mesmo número de moléculas, portanto, o mesmo número de mols, ok? A massa vai ser diferente, óbvio, porque a massa molar é diferente para cada substância, ok? Então, vamos à equação dos gases ideais. Então, essa equação ela vai se aplicar, lógico, às substâncias no estado gasoso. A temperatura aqui, a gente obrigatoriamente vai continuar trabalhando com a escala Kelvin. E pressão e volume, elas devem seguir as mesmas unidades que o R. Então, a gente vai conhecer uma letrinha nova aqui neste momento. Então, o que é que vem a ser esse R? Ainda sobre a equação dos gases ideais. Então, pressão, volume e temperatura de uma massa de gás contendo N mols estão relacionados na equação dos gases ideais. Então, PV, pressão vezes volume, é igual a N, que é o número de mols, vezes o R, vezes o T de temperatura. Essa equação, ela vai partir, ela vai ter início lá na equação geral dos gases. Lembra? PVT1, PVT2, situação inicial, situação final. Com a equação dos gases ideais, normalmente a gente não trabalha assim. Eu tenho 5 mols de um gás e eu quero saber qual pressão ele vai exercer numa determinada temperatura e volume, e eu calculo. Então, nessa equação dos gases ideais, a gente vai utilizar para calcular alguma informação de um determinado momento que eu quero saber daquele gás, tá? Então, no que a gente estava fazendo até a semana passada, do assunto da semana passada, a gente tinha situação inicial, situação final. Eu analisava 2 momentos. Com a equação dos gases ideais, com essa equação, a gente vai, normalmente, usar ela para analisar um momento pontual. Posso ter situações em que eu tenho situação inicial, situação final também, tá? Eu vou deixar de desafio alguns exercícios para ver se vocês conseguem resolver. Mas é utilizar a equação do jeito que ela é e sem muitos... sem mistério, tá? O que a gente tem que saber, então, aqui? Temperatura sempre em Kelvin. Pressão e volume naquelas unidades que a gente já sabe. N é número de mols, é mols. E esse R? O que é que vem a ser este R? O R é a constante dos gases, tá?
vamos pensar numa constante de proporcionalidade, beleza? Esse R ele vai ter alguns valores, apesar de ser uma constante, ele apresenta vários valores, na verdade, porque se eu tenho unidades de medida de pressão diferente, o meu R vai ser diferente também. E isso que significa o que está escrito aqui em cima, ó, pressão e volume nas mesmas unidades que R. Então vamos lá. O R que a gente mais utiliza é o 0,082. Para eu utilizar este valor de R, a minha pressão obrigatoriamente deve estar em ATM. O meu volume, obrigatoriamente, deve estar em litros. Mol é mol, Kelvin é temperatura, isso não muda, tá? Aí eu tenho outro valor de R, porque eu vou ter outra unidade de medida de pressão. E posso ter de volume também, tá? Aqui no ensino médio, a gente trabalha com 3 R's diferentes e o volume sempre em litros. Então, quando eu for utilizar essa equação, o volume sempre deve estar em litros. E a pressão vai depender de qual R eu vou usar. Então, se eu for usar a pressão em ATM, eu tenho que usar o R 0,082. Se a minha pressão estiver em milímetros de mercúrio, o meu R é 62,3. Se eu for usar a minha pressão em quilopascal, o meu R é 8,315. Ah, mas professora, eu só lembro do R igual a 0,082, mas foi me dada a pressão em milímetros de mercúrio. O que eu faço? Transforma milímetros de mercúrio em ATM e beleza. Tá? Não tem problema. Você só tem que seguir a mesma unidade de medida do R e da pressão e do volume, tá certo? E daí não vai ter muito segredo. O exercício vai te dar informações e você vai substituir na equação e vai resolver, tá? O que eu posso ter de diferente dessa equação? PV-NRT. Lembra do segundo slide em que eu lembrava que aquela equaçãozinha do número de mols, N igual a eminho sobre mão? Então, a depender das informações que você tem, ao invés de usar N aqui, você pode usar eminho sobre a mão. Aí vai depender do que você vai querer fazer, tá? Porque se o exercício te dá massa e fala substância, você pode já colocar na fórmula o eminho sobre a mão e resolver o que você precisa. Ou você transformar em número de mols e substituir. Aí vai muito de cada um, tá certo? Essa equação é bastante importante e a gente vai usar em vários exercícios ao longo dessas próximas semanas. Muito bem, a gente fala um pouquinho agora sobre a densidade dos gases. Então, sob pressão e temperaturas constantes, a densidade de um gás ela vai ser diretamente proporcional à massa molar. Então, essa é uma verdade aqui para a gente, tá? Quanto maior a massa molar, maior a densidade de um gás. Diretamente proporcional. Mas eu gosto de mostrar isso utilizando a equação dos gases ideais, o PV-nRT, para a gente analisar matematicamente essa questão, tá? Então, vamos começar com a equação do PV-nRT. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir o meu M por eminho sobre a mão. Tá aqui, ó. E essa é uma outra forma de usar a equação dos gases ideais, tá? Elas são equivalentes. Vai depender da informação que você tem. Não cheguei na densidade ainda, vou chegar. O que eu posso fazer? Eu posso mexer um pouquinho aqui na minha equação. Eu posso inverter. Massa molar que está dividindo, passa para lá multiplicando. O volume que está multiplicando, passa dividindo. E daí eu chego na equação desse jeito. Olha só. Olha que interessante. O que é isso aqui, ó? Massa sobre volume. Vocês sabem, né, o que é? Densidade. Então, o que eu posso fazer? Tiro massa sobre volume e coloco densidade do gás. Aí eu dou uma arrumadinha nessa minha equação e daí eu chego na equação de densidade de um gás. Então, densidade de um gás é pressão, ixi, tem um ponto aqui sobrando. Pressão vezes massa molar
dividido pelo R, né, a constante dos gases, vezes a temperatura. E daí que a gente explica essa primeira frase aqui desse slide. Então, se eu tiver pressão e temperatura constante, o R também é constante, né, porque o R é a constante dos gases. Então, quanto maior a massa molar, maior a densidade do meu gás. Eles são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando a gente fala em densidade, é bem legal que dá para a gente analisar uma outra situação, que a gente acaba não abordando aqui, mas é legal de pensar, né? A densidade do gás, ela vai refletir na velocidade com que um gás se espalha. Eu comecei a falar de gases com vocês há 2 semanas atrás, falando das características dos gases, que eles se espalham por todo o ambiente. Lembra que eu comentei isso com vocês? Então, se eu abrir um perfume aqui, depois de um tempo, aquele cheiro vai se espalhar por todo o ambiente, né? Então, os gases, eles têm um alto poder de dispersão, eles se dispersam porque as moléculas estão livres e agitadas e tal. Mas, se eu tenho gases com densidades diferentes, essa velocidade de espalhamento, essa velocidade de dispersão vai ser diferente também, tá? Então, se eu tenho um gás menos denso, ele vai se espalhar com mais velocidade. Então, aí a gente pensa numa situação em que densidade do gás e velocidade com que ele se espalha são inversos. Quanto menor a densidade do gás, vamos pensar, se a gente for pensar numa pessoa mais rápida e outra mais lenta, né? Então, o gás menos denso, ele é mais rápido, então ele se espalha muito mais rápido. Um gás mais denso, ele vai demorar mais para se espalhar, tá? Então, quanto maior a densidade de um gás, melhor a velocidade, menor a velocidade com que ele se espalha. Aí você fala assim, poxa, uma professora, mas se eu tenho 2 gases aqui, eu quero saber qual é mais rápido de se espalhar, mas eu não tenho pressão e não tenho a temperatura dele. Como é que eu consigo chegar nessa informação de velocidade de espalhamento? É só você pensar na massa molar de cada um, porque massa molar vai estar relacionado com a densidade do gás. Então, tenho 2 gases aqui, por exemplo, tenho 2 gases, e eu quero saber, vou abrir 2 frascos aqui e quero saber qual o cheiro vai chegar primeiro, sei lá, no meu marido que está ali na quarto do lado. Só basta eu calcular qual é a massa molar de cada um, que aquele que tiver maior massa molar, olha só, o que tiver maior massa molar vai ter maior densidade, portanto, vai demorar mais para chegar até no outro lugar. Entendeu? É uma curiosidade, eu sempre gosto de falar disso. Dá para a gente relacionar com gases do nosso dia a dia em várias situações. Tá certo, pessoal? Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Deixarei os exercícios costumeiros para vocês resolverem e para tirarmos dúvidas na próxima aula ao vivo. Tá certo, meus queridos? Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau!